Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao podcast Estação IFB, o podcast do Instituto Federal de Brasília. Meu nome é Douglas Vilaça e hoje a gente vai falar aqui um pouco sobre moda, mas uma perspectiva um pouquinho diferente que vocês vão gostar muito. Inicialmente, eu vou fazer minha audiodescrição para que vocês possam, aqueles que não enxergam, possam ter uma compreensão de como eu sou e o ambiente que estou. Sou moreno, tenho uma barba curta, cabelos curtos também, preto. Estou com uma camisa preta, com um relógio, e ao fundo nós temos umas gravuras que remetem ao Instituto Federal de Brasília e também ao nosso quadradinho, o Distrito Federal. Neste episódio, nós vamos bater um papo super legal aqui com a Priscila. Priscila foi estudante do curso de Design de Moda, lá no IFB Campus Taguatinga. Tem uma história que vocês vão saber mais aprofundadamente. Ela já foi finalista de um concurso de moda chamado Pierre Cardin, e ela também é fundadora da Vestida de Sonhos. Priscila, seja muito bem-vinda. Estamos muito felizes em tê-la aqui no Estação IFB. Gostaria que você se apresentasse. Muito obrigada pelo convite, primeiramente. Oi, pessoal, meu nome é Priscila. Vou fazer uma breve descrição também. Eu sou branca, meus cabelos são verdes, tingidos de verde. Eu tô com um vestido que eu mesma costurei, ele é cor-de-rosa e é floral, tem florzinhas brancas, galinhos verdes e tem rendinhas também. E eu estou com um anel de coração vermelho. Muito impactante, muito bonito. Para representar todo o amor que cabe em mim quando o assunto é falar sobre moda e costura. Priscila, é muito legal saber dessa ligação aí do amor, né? Uhum. E o amor, a gente às vezes não sabe como é que ele começa. Uhum. Quando começou, assim, aquele sentimento, aquela fagulha dentro de você, direcionando, assim, para a moda, é isso que eu quero. Conta um pouco dessa sua trajetória, desse começo, né? Foi na infância? Foi depois que viu a possibilidade de fazer um curso na área? Uhum. Como é que foi? Então, a primeira coisa assim, que eu acho que é importante de falar é que eu sou formada em design de moda, mas eu não me considero exatamente uma estilista, eu me vejo muito como costureira, né? E é uma coisa que é bem diferente, porque as pessoas ficam assim, costureira, exatamente essa cara que você vê. Costureira, como assim? Eu sou muito apaixonada por modelagem, costura, e por incrível que pareça, não tem ninguém na minha família assim que costura que era próximo a mim, né? A minha avó era costureira, mas ela morava no Maranhão e eu tive pouco contato com ela, vi ela poucas vezes na minha vida. Mas, o que acontece? Eu sou de uma origem bem humilde, eu sou de Braslândia, que é a cidade mais distante aqui do plano, né, aqui do Distrito Federal, mas ainda é DF. E eu cresci, assim, numa favela, tipo, realmente morei, tipo, em barraco de lona, em barraco de madeirite, tipo, tive uma infância muito, muito, muito humilde. E a minha mãe me criou como empregada doméstica. E a gente teve um período em que a gente morava realmente na casa da patroa da minha mãe, né? Moramos em algumas casas dessas pessoas, né, que ela trabalhava. E, enfim, era uma realidade completamente oposta da nossa, né? Então, eu sempre acabei, né, vendo muito dessas hoje eu vejo muito das interferências dessa vivência ali na minha infância, na casa dessas pessoas, em que eu via as patroas com roupas maravilhosas, vestidos de seda. Tinha uma delas que tinha uma casa com uma decoração bem antiga, sabe? Com coisas tudo entalhado. Nossa. E hoje eu sou totalmente barroca, apaixonada por isso. E hoje eu consigo ver muito disso que eu vivi na minha infância refletido nas coisas que eu gosto, né? Quando eu comecei a crescer um pouco mais, eu vivi muito nesses ambientes, né, em que eu via revistas da Vogue e tudo mais, desde criancinha, assim, sei lá, tipo, 5 anos. E eu queria aquilo, né? Quem não quer? Se permitiu sonhar, né? Tipo, eu queria muito aquilo. Só que aí, enfim, a minha realidade era
outra completamente diferente. Então, eu comecei a mudar as minhas roupas, né? Porque a primeira coisa é que eu não queria ser igual ninguém, assim. Tipo, eu sei que vai ter outras pessoas que são parecidas comigo, mas a gente acaba sempre, principalmente na adolescência, querendo ser diferente, né? Destacar a sua identidade, né? Então eu comecei a, tipo, mudar as minhas roupas, desmanchar e colocar coisas, só que eu costurava muito mal. E eu costurava tudo à mão, então eu pegava uma roupa nova e modificava ela, e ela ficava abrindo, assim, e minha mãe brigando comigo, minha filha, porque isso, hoje eu entendo muito mais, assim, o quanto isso era importante para minha mãe, porque quando você tem uma origem humilde, você não quer demonstrar isso, sabe? Você não quer que as pessoas percebam isso. Então, você tá com uma roupa rasgada ou abrindo, é tipo assim, meu Deus, como essa pessoa é pobre, né? Tipo, mais pobre do que eu imaginava. Então, minha mãe, tipo, ela fazia questão, que sempre fez, né? Questão, assim, que eu tivesse sempre bem vestida e tudo mais. E aí, ela brigava muito comigo, muito. Por ela brigar muito comigo e ela ver que eu não ia desistir disso, que eu sempre tava mudando as minhas roupas, ela me deu uma máquina de costura. Nossa, é um baita investimento, né? Porque... Então, ela comprou numa revista que se chama Hermes. Não sei se você já ouviu falar, algumas pessoas provavelmente aí já ouviu falar. É uma revista que é tipo uma Avon, só que é como se fosse uma feira em uma revista. Tem, tipo, literalmente tudo naquela revista. Não era tão cara a máquina, era uma máquina super simples, assim, doméstica. Mas para ela, claro, né, na nossa realidade era um investimento já. Mas aí ela me deu essa máquina e o mais engraçado é que eu nunca tinha me imaginado costurando. Tipo assim, eu não me imaginava, tipo assim, eu quero costurar, eu quero fazer moda. Por mais que quando eu olho hoje as coisas que eu fazia, isso tava ali, tipo, de alguma forma. Né? Os sinais apareciam. Mas olha só, como que as coisas são. Por eu ser de Braslândia e ter, tipo assim, eu não tinha acesso à internet, eu não tinha acesso a nada. Você acredita que eu não sabia que existia faculdade de moda? Eu não sabia, tipo assim, nunca tinha parado para pensar que tinha um curso que eu poderia fazer aquilo ali que era uma coisa que eu gostava de fazer. Sei lá, só pensava em outras coisas que eram o que todo mundo falava, fazer administração, direito, tipo coisas assim. Mas eu nunca tinha pensado que eu poderia fazer uma faculdade em que eu fosse fazer algo que eu realmente gostasse. Né? Até porque Brasília também tem um negócio de funcionário público, não sei o quê e tal. E aí, na época, eu fazia faculdade de Relações Internacionais, que eu tinha conseguido uma bolsa pelo Enem, né? E aí, ganhei a máquina. Sentei na máquina, tipo, meu Deus, que legal, agora eu vou poder costurar coisas. E aí, aconteceu uma coisa que foi, tipo assim, um marco temporal ali, tipo... Eu sentei na máquina de costura e eu costurei. Eu costurei tudo errado, tudo torto. Mas eu falei, meu Deus, isso é muito legal. Foi tipo assim, amor à primeira costura. Eu sempre falo isso. Você se divertiu naquele momento. E eu tipo, falei assim, cara... Eu parei pra pensar nas coisas que eram costuradas e existem muitas coisas que são feitas através disso, né? Então, tipo assim... Se eu entro em um carro, tem muita coisa que é costurada. Se eu entro aqui nesse ambiente, quando eu olho, tipo, as cortinas, elas são costuradas. Uma cama tem coisas que são costuradas. Sei lá, literalmente todos os ambientes que você vai tem coisas que são costuradas. Então, você tem um universo inteiro à sua frente que você pode fazer através da máquina de costura. E eu comecei a pensar nas possibilidades e comecei a costurar. E eu costurava muito mal. E errava e ficava frustrada. E fui indo. E me apaixonei, assim. E aí eu saí da faculdade e falei pra minha mãe, então, é isso aqui que eu quero fazer pra minha vida, eu quero ser costureira. E ela... Você largou, trancou a matéria? A faculdade. Tipo, eu larguei mesmo, eu falei, eu não vou voltar, porque eu não tava gostando já. E aí, tipo, eu vi naquilo ali algo que eu realmente iria gostar de fazer, sabe? Que eu acho que é algo que é... Eu não sei explicar. É um negócio muito doido, assim, quando você encontra algo que você realmente se identifica fazendo. É um negócio muito doido, assim. E eu senti um negócio, assim, como se fosse um chamado, sabe? Assim, era como se fosse o canto da sereia ali vindo da máquina, sabe? E eu saí da faculdade e falei pra minha mãe que eu ia ser costureira. Minha mãe ficou assim, eu não tô acreditando. Mais uma vez ela, se eu soubesse, eu não tinha te dado essa máquina. Incentivei. Meu Deus, como assim? Termina pelo menos essa faculdade para você ter uma faculdade. Eu falava, não, mas isso não tem nada a ver, eu vou ficar perdendo tempo, eu não quero, eu quero costurar, quero me dedicar a aprender a costurar. Aí, na época, eu trabalhava de telemarketing. E aí, lá tinha, assim, 300 mulheres no call center. Aí eu comecei a fazer uma necessaire
Tipo, porque o que acontece? Quando você é mulher, você vai no banheiro com a sua necessaire. Uhum. E aí, ou ela tem um plástico por dentro, ou ela tem um plástico por fora. Se ela tem um plástico por fora, a maquiagem abre ali, estraga por dentro. Se ela tem um plástico por dentro, você vai e o banheiro tá molhado, molha. Nossa. E aí eu ficava sempre muito frustrada que não tinha uma que era por dentro e por fora. Aí eu fiz uma que era por dentro e por fora. E todo mundo ficou, meu Deus, eu quero. E quando eu fui ver, eu tinha tanta encomenda que eu não conseguiria trabalhar e fazer as encomendas. E aí foi quando eu já comecei a realmente ganhar com a costura, né? A minha mãe trabalhava também na Secretaria de Segurança do 190, na época, que era terceirizado. Uhum. E aí, lá também tinha um monte de mulher. E aí eu peguei a minha primeira encomenda de 100 necessaires. Uau. Que a minha máquina doméstica, ela não dava dando conta mais. Ela, tipo assim, ela pulava assim, na mesa, sabe? Que eu não aguento. Ela era muito, muito frágilzinha, assim. E aí, eu nem sabia o tipo de máquina que existia, eu não entendia muito bem das coisas. Aí, fui no Tagua Center e comprei minha primeira máquina industrial com essa encomenda. Com a encomenda, eu ganhei R$1.200 e a máquina era R$1.100. Nossa. Eu consegui comprar a máquina e ainda comprar alguns materiais para fazer as necessárias ali que eu ia entregar. E aí as coisas foram acontecendo assim, né? Tipo, fui criando alguns outros produtos. Teve uma época que eu fazia uma bolsa que era de disco de vinil, que essa bolsa, ela, tipo assim, rodou o Brasil, assim, sabe? Tipo, eu fazia para pessoas de vários lugares do Brasil. Criei um blog, e aí eu postava lá e as pessoas iam vendo. E aí eu ia pegando fotos das clientes e colocando ali. E aí tinha um público ali específico, principalmente a galera que era mais alternativa, que gostava muito da bolsa. Tinha gente que tinha coleção, igual Melissa, as meliceiras. Era tipo as meninas que gostavam de coisas da vestida de sonhos. E aí fui indo, participei da Olimpíada do Conhecimento no Senai, que eu, por conta dessa bolsa... Nessa época já existia vestida de sonhos? Nessa época era Savoir-faire. E eu mudei o nome porque ninguém sabia falar. Em francês, assim, significa saber fazer, é um termo da moda, da alta costura. Tipo, quando fala, fulano tem savoir-faire. Tipo, ele é muito, ele sabe fazer e sabe fazer muito bem. Sabe? Curioso. E aí todo mundo falava savoir-faire, savoir-faire. Aí eu ficava, ai meu Deus, aí o pessoal precisa lançar no Brasil, por que o pessoal não é obrigado a saber? Eu falei assim, é verdade. Temos que pegar uma palavra em português. E aí o nome Vestida de Sonhos, ele veio porque, tipo assim, eu sou costureira. E eu ficava falando as coisas que eu queria realizar como costureira. Tipo, levando essa bandeira, tipo assim... Porque quando você pensa na costureira, você já tem uma ideia de uma mulher que não é bem remunerada, que não é muito estudada, e de uma profissão que realmente não é valorizada, porque a pessoa ela leva ali algo para a costureira fazer, já esperando que vai ser algo barato. Às vezes a pessoa vê uma peça na vitrine que está R$100 e a pessoa fala, R$100 não, vou lá na costureira, ela vai fazer mais barato. E tipo, R$100 hoje, tipo, cara, é muito barato uma roupa de R$100. Então... Quando você vai ali para a França e você pensa na costureira, ela tem um peso tão diferente do que a gente tem aqui, porque ali a costureira, né, ela é vista como alguém que faz uma coisa que é extremamente exclusiva e que materializa algo que alguém sonhou. A pessoa se consegue expressar, talvez, a partir daquela composição, do que a costureira faz, né? E aí, com isso, ela consegue valorizar mais o trabalho dela, porque... seja um artista replicando nós da comunicação falamos um briefing, né? Deu um briefing em relação a isso. Acho que é essa necessidade, talvez, a gente precisa romper cada vez mais de olhar a costureira com esse olhar. E eu acho que, assim, hoje, o que eu vejo, assim, é que a gente não precisa mais, tipo, da costureira como antigamente. Antigamente, a costureira, ela fazia... praticamente a roupa de todo mundo. Não existia essas roupas, assim, tipo, em loja para comprar. E quando tinha, era realmente extremamente caro, né? Então, a gente veio evoluindo nisso. E hoje a gente tem um fast fashion que cada vez é mais barato. É impossível você concorrer com ele, não tem como. E a costureira, ela vem no extremo oposto disso. Ela vai fazer uma peça em que ela vai tirar suas medidas. Ela vai fazer a modelagem. A modelagem, ela é a planta do corpo. Você está imaginando ali, tipo, o arquiteto fazendo a planta da casa? Ela vai fazer aquilo, só que de uma roupa. Porque é tudo com medidas, com cálculos, é uma coisa super elaborada. Faz a modelagem para você, para a peça que você quer, só. Então, assim, ela vai levar horas naquilo ali, só na modelagem. Aí, depois ela vai para o processo de corte,
depois para o processo de costura, e ela fez toda a cadeia produtiva de uma roupa só para você. Quando a gente vai na indústria, na etapa de corte, são cortadas 1000 peças de uma vez, com uma máquina de corte gigantesca. Às vezes nem precisa de uma pessoa operando, vem ali com corte a laser e tal. Então, é um processo muito minucioso, que é passado por todos os processos que uma indústria passa, feito por uma única pessoa, e uma roupa com qualidade, que você sabe que você pode colocar na máquina que não vai rasgar inteira, que vai se desfazer, e que é uma roupa que você vai ter ela por anos. Eu tenho roupas que eu costurei há 15 anos atrás, que eu uso e que tá inteira. E sem contar que, assim, o sentido do personalizado está completo aí, né? Porque se no momento que você tira todas as medidas, cada corpo é um corpo. Sim. Então, às vezes, uma loja de departamento que vende uma roupa com a numeração X, M, sei lá, alguma coisa assim, eu posso chegar lá e vestir esse M, eu tenho um corpo parecido com alguém que também vai vestir, mas o caimento, tudo isso é diferente, né? Sim, porque, por exemplo, se você pegar meninas magras ali, vamos pegar o padrão, mas você vai ver que tem menina que é magra, que não tem peito nenhum, que é totalmente reta, você vai ver meninas que são magras, que têm um peito bem maior, e meninas, na verdade, né, pessoas que têm um peito grande, é uma modelagem muito complexa de fazer, né? Porque você tem volume, que você tem que adaptar aquilo ali para poder abraçar esse busto, para ele ficar no lugar. E ele ficar confortável, né? Ficar confortável, exatamente. Então, é exatamente o mesmo corpo, mas naquele corpo tem a diferença. Às vezes a pessoa tem um pouco mais de barriga, mesmo tendo a mesma medida, ela tem um pouco mais de barriga, às vezes tem mais bunda também, que tem, né? Tipo, gente que tem uma bunda bem grande e outras têm a bunda bem pequena, enfim. Então, tipo, tudo isso você precisa fazer toda uma adaptação, e fora o estudo que isso precisa, né? Hoje, quando eu olho e entendo o que a costureira faz, né? Porque se a gente para pensar, a gente tem o designer, né? Tipo, ok, hoje eu sou designer, né? Mas o que o designer faz? Ele faz, claro, obviamente, uma parte que é importante, que é a parte da criação ali, de pensar naquele modelo e tudo mais. É todo um estudo, né? Tipo, e também de ser criativo mesmo, né? De criar algo diferente. Mas, quando eu estava fazendo faculdade, eu via a galera viajando muito, né? E aí, os professores de modelagem, de costura, sempre puxando ali para a realidade. Olha, isso daqui não vai dar certo por conta disso, por conta daquilo outro, nananana. E muitas vezes eu olhava assim e eu falava, se fosse eu, faria isso aí daquele jeito. Se fosse eu, faria isso aqui dessa forma. E eu conseguia materializar muito as coisas, mesmo quando elas pareciam meio impossíveis para a maioria das pessoas que modelam e costuram, porque o meu nível de costura ele é muito avançado, né? Tipo, eu costuro há muito tempo e eu tenho toda uma trajetória, tipo, de estudo mesmo para poder chegar nesse nível de costura, né? E aí, quando eu vejo roupas de alta costura, por exemplo, eu falo, cara, tipo, que massa esse designer, né? Mas olha essa construção. Olha essa modelagem. Ele não tem nada a ver com isso, sabe? Tipo, porque ele pode ter pensado na coisa mais incrível, mas se ele não tivesse uma artista, uma artesã para fazer aquilo, a roupa não ia existir. Então, eu vejo, tipo, o papel do estilista e do designer como algo muito importante, mas ele simplesmente não existiria sem o papel da costureira e da modelista. Entendi. Que é muito, 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 porque o designer, ele pode criar, assim, numa tarde, 6 modelos. Cada modelo daquele, às vezes, em alta costura, são 10 profissionais trabalhando em 6 meses para fazer uma peça. É um trabalho bem, bem puxado. Teve um momento aqui que você falou sobre essa sua trajetória, né? Que você já tem bastante tempo inserida nesse universo da costura. Aí teve um outro momento, você estava falando, eu acabei te interrompendo, mas você falou que você participou de alguma atividade, acho que Senai, alguma coisa assim. Isso foi antes da formação? Foi. Pode falar. Eu fazia as bolsas de disco, que eu falei, e aí a filha da meio que coordenadora do curso lá de modelagem e costura do Senai viu e achou muito legal, e ela falou assim, nossa, porque no meu blog eu colocava a descrição de idade, né? E ela viu e falou assim, nossa, mas você tem idade para participar da Olimpíada. E eu, Braslândia, não sabia nem que existia design de moda, quanto mais Olimpíada. Aí eu, o que é isso? Aí ela me explicou o que era um concurso, como se fosse, na verdade, não um concurso, né? Ele era exatamente como uma Olimpíada, tipo, de esporte, é exatamente a mesma coisa, que você treina ali por um tempo, e aí você vai para essa competição, né?
Na época eu tinha 19 para 20 anos quando eu fui, e aí o meu sonho era fazer um curso de costura. Até então, que eu não falei, né? Mas eu aprendi a costurar, tipo, meio que sozinha. Eu comprava roupa, desmanchava, via mais ou menos como é que ela era feita, ia fotografando, que eu tinha uma cybershotzinha, ia fotografando cada partezinha de como que ela era feita, desmanchava metade para pegar um molde, porque eu não sabia modelar eu aprendi com curso, não foi sozinha, é muito difícil modelar. Aí, pegava o molde ali e ia replicando essa peça. A primeira vez ficava terrível, a segunda vez, e às vezes pior, e eu ia, e eu chorava, e eu rasgava, e eu ficava tipo, meu Deus, como é difícil costurar, mas eu sou muito teimosa, e eu ficava assim, não, mas eu vou aprender a costurar, E aí, eu aprendi a costurar meio que assim, né, tipo, na loucura ali, tipo, com muita vontade de aprender. Aí, ela viu a forma como eu costurava, e aí falou, olha, se você tiver vontade e tal, na época não tinha esses cursos gratuitos no Senai, era tudo pago, era tipo R$1.000 e poucos. Nossa. Tipo, cara, isso era muito caro, porque o salário mínimo, na época, era 500 e alguma coisa, eu me lembro até hoje. E a minha mãe ganhava um salário mínimo, eu ganhava um salário mínimo, e assim, ia ser nós duas, juntar tudo pra pagar, e a gente ia comer o quê, né? Então, eu fui por esse outro caminho, era o que tinha. E aí, quando ela falou, tipo, a gente vai te dar o curso, eu falei assim, só por isso eu falei, não, vamos, eu vou participar. E aí, eu fiz o curso de modelagem, na época, que era o que eu mais tinha vontade de fazer, e aí, depois fiz a prova para entrar na Olimpíada, e aí entrei. Quando eu entrei, a modalidade era designer de moda, só que aí, no meio da competição, eles mudaram para tecnologia da moda. No design de moda, meio que é o que vocês já estão imaginando que faz. Em tecnologia da moda, ia para uma coisa mais de alta costura, em que a gente, de fato, começava a realmente modelar as peças e costurar. Então, foi nesse momento que eu aprendi a fazer mulagem, que é a modelagem tridimensional, que é usada nos ateliês de alta costura. Então, foi nesse momento em que eu me especializei. Eram 2 anos de treinamento, então, um pouco mais de um ano eu fiquei, tipo, treinando. A gente treinava 12 horas por dia. Caracas. Mais atleta, você tá... tipo, mais próximo ali, a gente treinava mais tempo ainda. E o legal é que foi, assim, uma oportunidade incrível, porque o Senai, ele tem tudo. Então, eu não tinha que, tipo... Eu queria treinar, eu treinava no TNT quando eu comecei, né? Não falei isso, mas eu fazia essas roupas milhares de vezes no TNT, que era R$1 o metro, né? Lá eu fazia no algodão cru, que é um tecido de verdade, né? Então, eu fiquei treinando, né? E aí eu fazia essa parte de mulagem e costurava, e era tudo peça de alfaiataria. Então, a minha especialização é em alfaiataria. E quando você pega todos os maiores designers, a galera que era muito cabulosa em construção de roupas, todos eles eram alfaiates, tipo Chanel, o Alexander McQueen, que é tipo o meu ídolo mor, né? Então, toda essa galera era alfaiate antes de se tornar designer. E aí, quando eles chegam, as roupas deles têm uma construção tão absurda que chama muita atenção, né? E aí, quando mudou a modalidade para a tecnologia da moda, mudou a idade também. Aí eu fui só campeã estadual, não pude ir pro nacional. Só estadual, só. Mas assim, não pude ir pro nacional, né? Brasília é pequena, então não tinha tanta gente. Mas não pude ir pro nacional e nem pro mundial, porque era nacional e mundial. Mas aí, com isso, eu já tive a oportunidade de dar aula no Senai, né? Tipo, eles me chamaram para dar aula. E aí foi quando eu descobri outra paixão, que é lecionar, ensinar a costura. Porque eu sempre falo que costurar é como se fosse um superpoder. Você pega um tecido, que é um tecido, eu sempre fico assim, meu Deus, toda vez que eu termino uma roupa eu fico pensando, era só um tecido. Você pega um tecido e aí você faz a modelagem, você corta e você costura, e cada etapazinha você vai vendo um negócio se transformar como se fosse uma mágica, né? E eu sempre falo que as costureiras são as fadas madrinhas da vida real, porque elas que fazem os vestidos maravilhosos. Sim. Só não tão simples igual nos desenhos não assim, do conto né, de tipo, fadas. Não, são muitas semanas para fazer um daquele. E aí, eu comecei a dar aula ali, e aí essa emoção que eu sinto em, tipo, quando eu tô fazendo uma roupa, eu via outras pessoas tendo através de mim. Isso é muito mágico também, sabe? Tipo, você vê uma pessoa que chega sem saber colocar a linha na máquina, e quando ela sai do curso, ela já sai fazendo, tipo, várias peças, e elas choravam, e elas ficavam emocionadas. E no Senai, a gente tem uma coisa que é diferente do que eu tenho agora, que eu vejo mais no curso online, né? No curso presencial não tem tanto, assim, mais pela realidade das pessoas do plano mesmo.
Mas, assim, era uma galera que estava indo ali para se profissionalizar, que às vezes tinha muitos filhos, que às vezes estava em um relacionamento abusivo e que estava tentando procurar uma profissão para sair daquilo, né? Então, era uma realidade muito diferente, e ver a vida dessas pessoas sendo transformadas através da costura também era algo, assim, impagável, sabe? Era surreal, assim. Quando você fala sobre essa mudança, essa transformação de vidas, dentro do IFB a gente vê bastante, né? E é um motivo de muito orgulho saber que o trabalho de cada um impacta, né, Sim, nessa transformação. com certeza. Você é uma pessoa que passou pelo IFB e que tem uma história de vida que você está contando aqui. Eu estou pensando já, meu Deus, ela... Primeiro, eu tenho que fazer um elogio. Eu acho você múltipla. Você educadora, costureira, empreendedora novinha, já teve a sacada da Necessaire, então é uma grande habilidade. Obrigada. E aí, assim, se tratando desse motivo de orgulho, eu queria que você contasse um pouco, assim, para as pessoas terem uma ideia de como foi a sua trajetória no UFB. Como é que você soube que o UFB tinha um curso de tecnologia em moda? Como é que foi um pouco da vivência, né, nesse período? O que isso acrescentou na tua formação, já que você já vinha também de uma bagagem, né? E às vezes algumas pessoas que chegam já com esse conhecimento, com toda essa experiência, pode falar, não vai ter tanta coisa, mas né, o que te acrescentou? Olha, foi muita coisa. Bom, eu comecei ali na Olimpíada com a parte de design de moda, então eu aprendi algumas coisas de criação. Depois eu fui para essa parte realmente ali de especialização na parte de modelagem e costura. Mas quando a gente fala em uma faculdade, a gente está falando de várias áreas diferentes, né? A gente não está falando só de 3 coisinhas ali, a gente está falando de muita coisa. Eu descobri o IFB porque na época eu estava ali no Senai, né? Então, uma das professoras também dava aula na verdade, ela trabalhava no Senai, e aí ela falou, Priscila, por que você não faz o curso técnico? Na época não existia ainda o design de moda, era só o curso técnico. E ela falou assim, por que você não faz o curso técnico? Vai ser bom para você, porque até para trabalhar no Senai eu precisava ter alguma formação, né? Aí eu falei assim, nossa, eu nem sabia que existia, achei que era só coisa paga. Na época só existia um curso aqui de moda em Brasília e era pago, e era bem caro. E aí eu fui, né, através dela, descobri o curso técnico, aí me inscrevi. E gratuito, né? Gratuito, sim. E o que eu achei mais incrível, assim, que a gente pensa, é só um curso técnico, olha a quantidade de coisas que ela já fez. Mas no curso técnico já começou ali uma disruptura ali nas coisas que eu sabia, né? Porque, por exemplo, ok, eu já costurava há um tempo, há alguns anos, mas tem coisas, são muitas áreas, né? Eu estava até conversando com o Ítalo antes, né, antes da gente começar, que eu fiz aula com a Juliana Rangel era uma matéria sobre materiais têxteis, né, que são tecidos. Ela é engenheira têxtil. E aí, na primeira aula dela, parecia que eu ia explodir. Por quê? Eu não acreditava, eu ficava assim, oh, meu Deus do céu, eu não tô acreditando nisso que eu tô ouvindo, eu não tô acreditando nisso que eu tô vendo. Porque que acontece? Quando você costura, você tá costurando tecidos, né? E tecido é um negócio temperamental, eles são como pessoas, cada um tem sua personalidade, o seu jeito, você vai pegar uma seda, ela é assim, ó, temperamental. E você fica assim, meu Deus do céu, eu vou rasgar esse tecido de ódio. Aí você pega uma tricoline e você fala, como ela é linda, como ela gosta de mim, olha como ela é comportada, né? Então, cada um tem o seu jeito. Só que por que ele tem esse jeito? Por que uma seda é desse jeito e uma lã age de uma forma completamente diferente de uma tricoline? Por que um veludo é daquele jeito? E, enfim, eu sou muito questionadora. Eu ficava me perguntando, mas eu não sabia por quê. E aí ela começou a explicar origem das fibras têxteis, tipos de fibras têxteis. Aí ela falando sobre as características físico-químicas do tecido, ou do tecido não, das fibras, e como que era a morfologia de cada uma, e como que isso impactava no fato dela captar a umidade do ambiente, por que uma molha e outra não molha, por que um tecido seca rápido e o outro não seca, e a forma da morfologia da lã, por que quando eu tenho um tecido de lã eu consigo fazer um blazer incrível e quando eu tenho uma seda é impossível fazer. Então, eu fiquei assim, meu Deus, tudo agora
agora faz sentido, sabe? Foi tipo, eu fiquei muito chocada, tanto que eu fiquei tanto na cola dela que ela falou assim, Priscila, vamos fazer uma pesquisa científica? Eu falei, vamos, pra ontem, por favor. Então eu fiquei assim, tipo, no rabinho dela ali atrás dela, e ela me passava um monte de artigo científico, e um monte de apostila, e um monte de livro, e eu lia tudo. E cada coisa que eu lia, eu ficava assim, meu Deus! E isso fez tanta diferença no meu trabalho. Foi tão absurdo, assim, o quanto eu evoluí como costureira, a partir do momento que eu, de fato, consegui entender como os tecidos se comportam, por que eles se comportam e as fibras, sabe? Que eu acho que é o que é mais importante, porque agora eu vou numa loja, eu tenho o meu kit. Eu sempre tô com um isqueiro e uma lupa, porque aí eu não compro tecido perguntando, ai, que tecido é esse? É uma forma de fazer um teste? Eu vou lá, eu queimo o tecido através do... a gente chama de teste de combustão. Você Aham. descobre qual é o tipo de fibra do tecido, se tem uma porcentagem de algum outro tipo de fibra. A partir da fibra, eu já sei se é um tecido que vai permitir minha pele respirar. O tipo de torção. Quando você vai colocar o tear, né? Provavelmente você imagina que são vários fios ali que se entrelaçam. Então, assim, quando você vai colocar no tear, tem o tipo de torção que foi aplicada nesse fio. De acordo com o tipo de torção, antes de tecer, você vai saber se é um tecido que é mais maleável, se é um tecido mais fluido, se é um tecido mais rígido, se é um tecido que que é mais resistente, que vai aguentar certo tipo de coisa. Então, se eu vou fazer um macacão, eu preciso de uma coisa que seja mais resistente. Mas qual que é o tipo de torção que tem nisso? Qual que é o tipo... Como que vai ser... o comportamento desse tecido ao longo do tempo, que eu acho que é uma coisa importante também. Então, hoje eu pego meu isqueiro ali, eu descubro qual é a fibra, olho qual é o tipo de torção, vejo qual é o tipo de construção, que existem vários tipos também, que é a forma como ele é tecido no tear, a gente chama de construção, tem vários tipos, e cada uma delas vai trazer uma coisa diferente. E aí eu olho assim, e aí o povo nas lojas fica tipo assim, o que essa menina tá fazendo? Aí eu pego uma tesourinha e eu falo assim, eu vou cortar só um pedacinho, corto um pedacinho, queimo. E aí eu vou descobrindo, e hoje eu não sei nem nome de tecido, eu falo que pra mim tanto faz, porque é o que menos interessa, sabe? O que importa é você realmente conhecer essa análise o tecido. que você consegue fazer, né? E aí, isso aí pra mim foi assim, a coisa assim que pra mim valeu a faculdade inteira, só isso. Tiveram muitas outras coisas, mas pra mim isso aí foi tipo a primeira coisa, assim. E aí isso começou no técnico, depois eu fui pro designer e aí aprendi muito mais, porque aí vem outras coisas, né? Tipo, outras matérias de materiais têxteis ali que a gente vai aprendendo. Também teve essa parte mais técnica mesmo, né? Então, assim, se eu vou fazer uma roupa, eu vou fazer uma ficha técnica dessa roupa. E tem também a parte de você entender como que a indústria funciona, né? Porque se eu estou me formando, eu vou trabalhar em alguma área. Então, a gente passa por várias áreas e a gente começa a ter uma visão geral de como tudo funciona. Então, como que são os processos produtivos de uma cadeia dentro de uma confecção? Você aprende como que é, e aí você entende cada processo. Eu não ligava para o tamanho do ponto na máquina. Para mim, eu colocava no ponto 3 e é isso. Mas aí você aprende que tem a quantidade de pontos por centímetro. E que você precisa colocar isso na ficha técnica, porque tem que ter um padrão em todas as roupas quando ela vai para uma loja. Então, a costureira, na verdade, o técnico ali, né, da confecção, ele vai olhar e vai regular ali, colocar... Gente, todo mundo vai colocar a regulagem em 2,5, porque isso daqui vai ser todo costurado com 2 pontos por centímetro. 3 pontos por centímetro. Você traz uma riqueza de detalhes que eu mesmo nunca imaginaria que era desse tanto. Eu acho que isso agora dá a dimensão de quando você falou que alguns estilistas se reúnem, ficam meses para produzir a peça e tudo, porque é uma complexidade muito grande, algumas costureiras, né? Costureiras. E aí é muito complexo, assim. Sim. Vou aqui já eu levanto essa bandeira. Eu levanto essa bandeira toda vez. Fica à vontade. Eu falo que costureira só não é uma engenharia porque ela tem esse estereótipo de ser uma profissão de mulher pobre, periférica e analfabeta. Mas quando você vê o que uma costureira faz, eu me arrepio. Quando você vê o que uma costureira faz, eu fico assim, tipo, gente, como que minha avó era analfabeta e ela sabia fazer modelagem? Como que ela conseguia fazer isso? Eu fico muito chocada, porque quando você vê a modelagem, ela de fato, cara, você tem uma noção, modelagem, ela tem plano cartesiano, você usa pi, Deve ter gente agora
ficando doidas que não gostam de matemática. É todo um negócio. Existem os métodos para simplificar, né? Porque aí você só segue o método, mas eu sou a pessoa que eu quero saber o porquê de tudo. Então, assim, tem os métodos que você vai do A ao B, coloque um quarto da cintura. Do B ao C, coloque o comprimento da peça. Mas eu quero entender mais a fundo. Então, assim, como que um método de modelagem é criado? Eu quero saber isso, entendeu? Então, assim, é tudo geometria plana e espacial. Porque a geometria plana que a gente está criando ali é aquela modelagem no plano, e espacial porque você está criando no plano para ser algo que vai, por exemplo, um peito, é um volume. Então, você vai criar algo com pences que você vai calcular para que quando essa roupa vista, ela vem e encaixa nesse peito. Então, é muito mágico. E é um negócio muito complexo. E são mulheres incrivelmente maravilhosas. Não vou falar um palavrão, mas são mulheres incrivelmente maravilhosas que faziam isso e que não têm nenhum tipo de reconhecimento. E por isso que eu falo, eu sou costureira com muito orgulho. Porque ser costureira não é uma coisa fácil, é uma coisa que envolve muitas coisas. E para você chegar num nível de conhecimento para fazer, por exemplo, uma coisa de alta costura, assim, meu sonho é um dia trabalhar em uma ateliê de alta costura, que eu quero fazer aquilo. Assim, transcender, sabe? É tipo um negócio muito, muito maravilhoso, muito incrível. Eu sou perdidamente apaixonada. Não, é muito... no início você já tinha falado um pouquinho desse amor, né? E agora tá dando pra ver aqui na energia da sua voz, o quanto isso reverbera em você. E acho que toda essa construção, que não é a construção que você falou, mas toda essa construção, toda essa composição agregou muito à Vestida de Sonhos. Sim. Né? E aí, até por conta disso, você já contou aqui um pouquinho sobre a Vestida de Sonhos, que mudou de nome, como é que é? Savoir-faire, como é que é? Savoir-faire, saber fazer. E aí agora, hoje em dia, a Vestida de Sonhos, ela tem uma roupagem, digamos assim, que eu acho que cada vez mais se consolida com toda essa bagagem que você traz. Diante disso, eu queria que você pudesse, né, contar mais o que é a Vestida de Sonhos, o que ela oferece, como o impacto que você vê da Vestida de Sonhos na vida das pessoas que estão ligadas direta e indiretamente. Até porque o tema do nosso podcast é Vestida de Sonho tecendo possibilidades. No início eu achei maravilhoso, quando você pegou e foi falando, eu falei, cara, ela tá falando das possibilidades que ela foi tecendo, literalmente. Sim, sim. Então, agora eu queria que a gente pudesse falar um pouco da Vestida de Sonhos. Aí eu amo, né? Sou suspeita. Mas, assim, acho que a primeira coisa é falar sobre o nome, né? Eu comecei a falar e não finalizei, né? A minha mãe falava que eu era muito sonhadora porque os meus sonhos são muito megalomaníacos e eu sou uma costureira. Como assim, minha filha, você é uma costureira? Ela falava assim, minha filha, você sonha tanto. Ai, meu Deus do céu, falando pra ela as coisas que eu queria fazer um dia como costureira. E aí, um dia ela falando isso, eu falei assim, cara, realmente, eu acho que eu sou meio doida mesmo. Eu sou muito sonhadora, mas por que não vestir esses sonhos? Sabe, por que não, já que eu sou uma costureira, fazer uma roupa bem linda com todos os meus sonhos e me vestir disso? Eu tenho até um vestido que eu fiz, que eu chamava ele de vestido dos sonhos, que ele tinha uma barra com bordados, com várias coisas que eu me encontrava naquilo, sabe? Que sonhos também de outras pessoas que eram possíveis e que às vezes a pessoa vai falar pra você que você é maluco porque você quer fazer aquilo. Tipo, eu tô falando de costura, eu amo, mas isso é a Priscila. Outras pessoas vão olhar isso e falar assim, legal. Eu gosto de tal coisa. E, às vezes, vai estar com muito medo de se jogar naquilo. Mas, se você gosta, eu sempre digo que uma pessoa que ela gosta pode ser a coisa que parece mais sem graça ou que parece que tem menos valor, entre muitas aspas. Sei lá, você vê uma diferença muito grande de uma pessoa que gosta de cozinhar para uma pessoa que cozinha por obrigação. Né? A pessoa que cozinha porque ela gosta, você fala, meu Deus, o que você colocou nessa comida? A comida tá muito saborosa. Boa. Às vezes ela usou os mesmos temperos, a mesma coisa, a mesma panela, tá no mesmo ambiente e é muito diferente da pessoa que tá fazendo por obrigação, né? Então, eu acho que quando você ama o que você faz, é muito diferente, né? Então, eu sempre falo, vista o seu sonho, independente de qual seja, e se joga e vai que vai dar certo, porque você gosta, porque é o seu sonho. Acredita nele. Só que acreditar é ralar.
né? Tipo, é que nem quando fala assim, a fé sem ação, ela é morta. Sim. Então, assim, quando fala a fé move montanha, ela move, mas você vai ter que pegar a sua pá ali, vai ter lá, pegar essa montanha e levar pro outro lado no carrinho de mão. Não é que ela vai mover a montanha porque você vai olhar pra ela e mentalizar que ela vai se mover. Isso não existe. E é isso que a gente tem que entender, né? E eu falava, cara, é verdade. Eu vou vestir aqui os meus sonhos. Então, foi assim que nasceu a Vestida de Sonhos. O nome Vestida de Sonhos, né? E, inicialmente, ela nasceu ali eu fazendo roupas e eu fazia cosplay também. Porque teve uma época que eu fiz cosplay. E os cosplays, eles surgiram ali no momento em que eu entendi, comecei a virar a chavinha do que eu era capaz de fazer. Porque o cosplay, ele é um negócio completamente maluco, louco, tipo umas roupas muito doidas. E o cosplay, muita gente fala assim, é fantasia. Pra mim, realmente é. Mas não fala isso pra um cosplayer. É um estilo de vida? Não exatamente, mas é porque assim, quando eu falo que eu vou fazer um cosplay da Mulher Maravilha, e quando eu penso em uma fantasia da Mulher Maravilha, são coisas diferentes. A fantasia, eu posso botar uma sainha, um negocinho com escudo aqui, colocar um negocinho e eu tô com fantasia. Todo mundo vai olhar e vai falar assim, você tá de Mulher Maravilha. Agora, o cosplay tem que ser tudo idêntico. Ele absorve o personagem, né? Isso. Além dele absorver, dele fazer, tipo... Que é de costume play, né? Então, costume é a parte da roupa e o play é a parte de você realmente se tornar o personagem, né? E atuar ali como personagem. Então, a parte da roupa, ela tem que estar o máximo possível impecável e próxima do que é realmente do personagem. Então, chegar nesse nível é muito difícil, né? Então, quando eu comecei a fazer os cosplays e a galera ficava maluca, eu comecei a ter uma fila de espera enorme, porque os cosplayers estavam tudo maluco atrás de mim, eu fiquei assim, tipo, gente, que legal. E eu não gosto de fazer a mesma coisa, então fazer cosplay era muito legal, porque cada vez eu estava fazendo uma coisa completamente diferente, descobrindo novos materiais e fazendo. E aí, teve essa época que eu comecei a fazer os cosplays, e aí, por conta desse cosplay, eu fui chamada para dar aula em uma escola de costura, porque a mãe da moça falou assim, eu fiz um cosplay para ela pro aniversário dela de 15 anos, e ela falou assim, Priscila, você me lembrou tanto meu pai costurando, que o pai dela era alfaiate, e ela ficava pedindo foto toda hora do processo, e eu falando assim, meu Deus, essa mulher tá achando que eu não tô fazendo essa roupa, não é possível. E eu mandando, né, porque eu não ia deixar de mandar. E aí, quando ela pegou a roupa, ela começou a chorar e falou que eu tinha lembrado muito o pai dela, e eu fiquei assim, meu Deus, e eu falando que a mulher não queria. Mal dizendo a mulher que essa mulher tá achando que eu não tô trabalhando, eu tô trabalhando. E aí, ela sentiu vontade de ir atrás desse ofício do pai dela e foi para uma escola. E aí, quando chegou lá, ela contou essa história. E aí, eles me chamaram para dar aula lá. E aí, depois de um tempo, eu senti que eu precisava do meu próprio lugar para dar aula, sabe? Eu tive primeiro uma escola em sociedade que não deu muito certo, e é isso, a gente vai tentar, e às vezes não vai dar certo, e a gente não pode desistir da primeira vez, porque a gente tá falando de um sonho, e de sonhos a gente não desiste. E aí, não deu certo. Quando não deu certo, eu não tinha dinheiro para abrir uma escola aqui no plano, era completamente inviável. Aí eu pensei, eu vou voltar para casa, vou fazer os meus cosplays, voltar a fazer minhas encomendas, e é isso aí, tá tudo bem, vou dar uma respirada. Só que aí as alunas começaram a me mandar mensagem. Priscila, e aí, onde é que você vai dar aula agora? Porque a gente quer continuar tendo aula com você. Aí eu falei assim, então, gente, eu não vou continuar dando aula, porque eu não tenho um espaço para dar uma aula, ou para dar aula, nem escola, nem nada, e nem tenho como fazer isso agora. Aí ela assim, mas por que você não abre uma escola? Eu falei assim, porque eu não tenho a menor possibilidade, menor condição para fazer isso. Aí elas falaram, quanto é que é para abrir uma escola? Aí eu falei assim, boa pergunta, porque eu não faço a menor ideia. Essa escola que eu tive, eu entrei com conhecimento e a pessoa entrou com o dinheiro, né? Então, tipo, enfim, ela fez lá a parte, eu fiz a minha parte. E aí, elas falaram... Aí eu falei que eu não fazia a menor ideia. Elas falaram assim, pois então procure saber, porque a gente vai te emprestar e você devolve como você puder e sem juros. Nossa! Eu juro pra você. Isso é impressionante, assim, porque é um nível de confiança e de incentivo que é muito raro de ver. Mas aí, hoje, quando eu olho pra trás, eu consigo entender algumas coisas. O primeiro é que eu amo dar aula. Então, eu tenho certeza, mas elas também falam muito isso, do fato de como eu ensino,
ter muito essa parte do amor, sabe? De ter uma coisa ali, de explicar de um jeito que elas conseguem entender. Se ela não entendeu, eu penso em uma outra forma de explicar para elas entenderem. Então, elas se sentem muito abraçadas. E tem também essa outra parte que eu falei de você acreditar muito no seu sonho e o universo devolver, sabe? Sim. Eu acredito em Deus, mas eu não sei exatamente como... Eita! Mas eu não sei exatamente como é Deus, sabe? Eu não acredito muito que ele é exatamente como as pessoas falam, mas eu sinto muito a presença de alguma coisa muito forte, sabe? Seja o universo, seja o que... Não sei exatamente o que é. E nesse momento, quando isso aconteceu, eu falei bem assim, cara... Olha o universo respondendo todas as coisas que eu tenho jogado pra ele, sabe? Tipo, eu queria muito ter uma escola do meu jeitinho, sabe? A Vestida de Sonhos, ela é muito fofa, assim, sabe? E aí o universo foi e me proporcionou isso de um jeito que eu nunca imaginei. Eu fiquei com medo. Aí meu marido falou bem assim, Priscila, sabe quando é que isso vai acontecer de novo? Nunca! É verdade. O que você tá pensando ainda? E eu morrendo de medo, porque, cara, você vai pegar dinheiro emprestado, você não sabe se vai dar certo, você não entendeu? Aí eu respirei, pensei, fui atrás, encontrei um lugar surreal que eu nem sabia que existia na W3, um apartamento de 4 quartos enorme, um negócio. Não sabia que existia isso. Não sabia. O aluguel, quando o moço falou, eu fiquei bem assim, eu tipo, meu Deus, com proprietário. Sabe quando as coisas vão indo assim? Aquele famoso era pra ser, né? É. E eu bem assim, eu tipo, cara, vamos. Aí, em uma semana, eu e os meus amigos, a gente entrou lá e a gente decorou toda a sala. Tudo que eu tinha ali, eu fui colocando as coisas do meu casamento, que eu tava guardando. Aí eu descobri porque que eu tava guardando, porque serviu tudo para poder fazer a decoração. Abri a escola abriu com a quantidade de alunos para pagar o aluguel. Pagava assim, sabe o que é certinho? Acho que sobrava R$100. E eu assim, tipo, graças a Deus, meu Deus, muito obrigada. E aí... né, foi. Aí eu fui fazendo algumas estratégias, porque o que acontece? Eu sou de Braslândia. Não conhecia ninguém aqui. E aí eu tinha que fazer alguma coisa para as pessoas descobrirem a Vestida de Sonhos, né? Aí a primeira coisa que eu fiz foi chamar umas meninas que eu já acompanhava. Isso foi algo importante. Não foi tipo assim, vou pegar um influencer qualquer aqui. Não, peguei umas meninas que eu já acompanhava no Instagram, que eu admirava, que tinha princípios parecidos com os meus. E chamei 4 meninas. Uma já era formada em moda, outra não era formada em publicidade, mas sempre estava falando sobre coisas de costura ali. Outra fazia faculdade de dança, mas tinha muito uma coisa inclinada para moda. E a outra fazia design na UNB, mas também era muito inclinada para moda. E todas elas já tinham falado sobre essa vontade de aprender a costurar. E eu falei assim, então, deixa eu te falar, tem uma escola de costura. Você não quer vir aqui ter umas aulas? E aí, em troca, você mostra. Só que você tá fazendo aula de costura. Que eu acho que é uma coisa muito importante, ser algo espontâneo, sabe? Sim. Porque às vezes você vê uns negócios, principalmente hoje em dia, que tá muito maçante esse negócio de ter muito influencer, então você vê o pessoal fazendo publi o tempo todo. Então, eu queria que fosse... Isso foi há 6 anos atrás, não era tanto igual agora, mas eu já tinha muito essa visão como espectadora, de que era chato ver, sabe? Então, eu pensei... Você queria um diferencial, né? Tipo, cara, vem aqui, eu vou te dar o curso e só mostra o que você tá fazendo. Mostra você escolhendo seu tecido, você vindo aqui, você fazendo sua modelagem. E dito e feito, assim, tipo... Até porque quando elas participam do curso, elas falam com propriedade, Sim, né? Elas estão vivendo aquilo. Exatamente. E aí você sente mais credibilidade, né? Exatamente. E aí, elas eram meninas que, na época... Era uma época muito diferente de agora, pelo que eu percebo, sabe? Não era aquela época que o pessoal viralizava na internet. Até existia isso, mas era muito raro. Elas eram meninas que elas tinham construído uma base de seguidores ali, que eram pessoas que admiravam muito realmente elas, que seguiam elas. Elas postavam uma foto, em 5 minutos tinha, sei lá, 5.000 curtidas. Era um negócio muito absurdo. E aí, qualquer coisa que elas fossem fazer, as pessoas iam se inspirar. Ainda mais uma coisa legal igual costurar, sabe? Então era muito, muito fácil, assim, de alguém ir ali e falar, cara, eu também quero fazer curso de costura. E ainda, uma coisa que era muito legal, que foi uma coisa que eu não pensei na hora, mas que aconteceu muito, é que a Vestida de Sonhos virou um ponto para que as pessoas pudessem encontrar essas pessoas que elas admiravam. Imagina, você gosta muito de alguém e você vai fazer um curso, você tá fazendo curso com aquela pessoa. Você junta elementos ali, uma paixão, uma admiração e tudo, e acho que torna o ambiente ainda mais agradável, né? Sim, e acabava que as meninas que iam ali e estavam fazendo curso por conta de alguma delas, você acabava virando amiga delas, e aí ia para um outro nível ali, né? E era muito legal. Então,
essa foi uma das principais estratégias que eu usei ali no início e que deu muito certo. As meninas faziam de uma forma que era muito orgânica, sabe? Então, a Vestida de Sonhos, a gente começou com 18 alunos, em 6 meses a gente foi para 60. Uau! E a gente não conhecia, tipo assim, eu não conhecia ninguém. Eu só conhecia, tipo, essas 18 alunas, mas as 18 alunas, assim, elas não tinham, né, como mostrar ali a escola. Elas até falavam e tal. Vez ou outra vinha alguém que tava vindo por conta delas, mas era numa escala muito menor, né? E aí, quando essas meninas vêm, a gente tem esse boom ali, inicial ali, em 6 meses. E outra coisa que eu fiz também, que foi até a ideia de uma delas, foi assim, Pri, por que você não faz uma inauguração? Aí, uma inauguração pra quem? O pessoal de Brasília não vem pro plano, cara. Só vai minha mãe, minha sogra, meu sogro e os meus parentes, meus primos. Aí elas, não, ó, faz o seguinte... Faz, e a gente vai postar no nosso Instagram que vai ter a inauguração. Aí eu pensei, nossa, e se tivesse uns brechós? Porque eu sou apaixonada por brechó, né? Que, tipo assim, a gente quer se vestir bem e tal, e aí você vai no brechó, você encontra roupas de qualidade e tudo mais. E o pessoal gosta muito de brechó também. Eu falei, se tivesse um encontro de brechós, como eu sou brechoseira, eu já conhecia várias pessoas, e aí eu chamei essa galera pra fazer um negócio ali. Aí o pessoal, mas tem que ter comida e bebida. Eu falei assim, é verdade. Aí eu fui procurando ali uns Instagramzinhos, e aí encontrei algum pessoal legal. E aí chamei pra eles vender ali mesmo, né? Tipo, não era nada de graça, mas aí daqui a pouco virou uma feira. Porque o pessoal, toda hora alguém, quando começou a postar, o pessoal, eu posso ir também? Eu vendo não sei o quê. Eu falei assim, pode vir. Foi um grande encontro. Não, era uma pequena inauguração pra ninguém. Daqui a pouco já tinha flash day de tatuagem. Já tinha um monte de coisa. E aí, as meninas começaram a anunciar. Uma delas fez meio que a propaganda mesmo, assim, tipo, a foto era dela, assim. E aí ela fazia os vídeos falando, venha para a inauguração da Vestida de Sonhos, não sei o que lá. E tudo isso em um mês. Assim, tipo, um mês de existência da Vestida de Sonhos. Impressionante. E o legal é porque era uma energia muito de todo mundo fazendo a coisa acontecer, sabe? Essas meninas mesmo, eu pensava assim, nossa, essa menina deve ser mal metida, mas eu vou tentar, não, eu já tenho. E todas elas eram umas fofas, muito, 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 assim, eu não imaginava que era tanto, sabe? E aí, teve a inauguração, no dia da inauguração, eu lembro até hoje que a gente teve 3 matrículas. Eu fiquei assim, meu Deus, 3 matrículas do nada, é muito difícil fazer matrícula. E aí, muita gente também conheceu a escola, porque teve muita gente que foi por conta dos brechós, que todos eles também falaram, vamos estar na 713, não sei o que, na inauguração da Vestida de Sonhos. A gente fez a arte para eles postarem no Instagram deles. Então, todo mundo começou a falar da Vestida de Sonhos e tipo, o que é Vestida de Sonhos? O que é esse negócio? E aí começou a descobrir a escola de costura. E aí, depois de 1 ano, a gente não tinha mais vaga. Caraca. É muito, assim, porque o empreendedor, ainda mais aqui em Brasília, a gente ouve relatos de que é muito complicado, né? Ainda mais esse início, tem muita gente que não consegue manter. E em 6 meses você teve uma mudança, depois em 1 ano você consegue não ter condições de abrir novas vagas, porque a coisa aconteceu de uma forma que, enfim, foi totalmente fora da curva. Sim. Então, você falando tudo disso, eu só consigo olhar assim e falar, você não é só uma costureira. Você é costureira, você é educadora, você é empreendedora, você é visionária, você tem múltiplas habilidades que potencializam isso. E até dá uma sensação muito boa, que eu espero que quem esteja assistindo também possa sentir. Você começou lá no início aqui, eu vim de Braslândia, não sei o que, lá em Braslândia eu não tinha acesso a isso, tal. E olha toda a trajetória, né, que veio desde Braslândia, para que hoje você, dona do seu negócio, né, do seu empreendimento e tudo, você consegue tecer possibilidades. Você teceu possibilidades na hora da inauguração e tudo, teve desdobramentos. E é muito uma questão de uma ousadia com força, com trabalho e tudo. Então é muito legal, né? É muito legal ter esse conhecimento. E sabendo dessa toda a dificuldade, você já falou como é que foi na inauguração. Hoje em dia, né? A gente vê lá pelo seu Instagram, eu queria até que você deixasse o seu Instagram para as pessoas poderem conhecer mais. Como você se posiciona? Quais são as ações que você faz para aproveitar
Hoje em dia eu acho que você conhece muito mais gente em Brasília do que há alguns Sim. anos, né? Bastante. Mas ainda assim você precisa alcançar outras pessoas, Uhum. né? Com a sua marca, com o seu trabalho. Como é que você faz? Sim, ó, primeiro meu Instagram pessoal é costureira ventureira. É tipo costureira aventureira, mas o Aham. A é o mesmo do aventureira. E vestida de sonhos, tudo vestida de sonhos em todas as coisas. YouTube, Instagram, Facebook, em todos os lugares, vestida de sonhos. Bom, então, é, a gente teve uma disruptura ali muito grande no período de pandemia, né? Uhum. Eu nunca fui a pessoa que me imaginei realmente trabalhando ali na internet como eu trabalho hoje. Mas, durante o período de pandemia, era obrigação, né? Você tinha que estar ali porque era isso. Mas olha só, gente, eu conto as coisas, parece. Às vezes eu fico pensando assim, gente, será que o povo fica assim, isso ainda tem um negócio virado para a lua? Mas não é, né? Eu acho que é muito aquele negócio que eu falei, de você acreditar muito, de você estar com muito, assim, mentalizando o tempo inteiro que você quer fazer dar certo e não ter pensamento negativo sobre nada, sabe? Tipo, cara, deu errado, não se maldiz. Só entende que, tipo, faz parte do processo. Vai dar errado alguma coisa, vai Uhum. dar. É isso. É que nem, tipo, vem uma pandemia. No meio do negócio ali, quando a gente tava ápice da escola, a escola bombando. Eu falei que o apartamento era de 4 quartos, Sim. mas eu não falei que a gente começou na sala e a gente foi abrindo. Foi indo pro próximo quarto. Conquistando. Tipo, exatamente. E aí, eu tinha muita vontade de ter um canal no YouTube, desde 2013. E nunca dava certo porque eu sou muito perfeccionista. E as pessoas falam que o perfeccionismo, ele é uma desculpa para quem não quer realizar nada. Eu não concordo. Eu acho que tudo pode ser mais bonito e pode ser mais bem feito, sabe? Eu realmente acho que se você começa com o que você tem e você coloca muita energia nisso, vai dar certo. Uhum. Mas se você não se sente bem, você não consegue fazer daquele jeito, mas você tá realmente focado em fazer aquilo acontecer, não desvia porque não deu certo ainda, mas foca em fazer acontecer do seu jeito. Foi o que eu fiz. Né? Tipo assim, eu não conseguia fazer de qualquer jeito, mas eu fui focando ali, fui comprando uma câmera de cada vez. A primeira câmera eu comprei em 2017, aí em 2018 eu comprei a segunda câmera quando minha madrinha viajou para os Estados Unidos, ela trouxe para mim. E a terceira, no meio ali de 2019, eu comprei, ficava faltando só a lente e um computador para editar, porque as câmeras eram todas muito boas. Uhum. Aí, em dezembro de 2019, eu sou uma pessoa muito pé no chão. Você viu que a mulher tava falando assim, olha, fala quanto é que eu te empresto e paga como puder. E eu tava bem assim, Deus que me livre de ficar endividada, meu Deus. Minha mãe fala que a única coisa que o pobre tem é o nome. É verdade. Aí, veio um negócio na minha cabeça bem assim, gente, eu tô desde 2013 querendo ter um canal no YouTube e esse negócio não vai pra frente, eu não aguento mais esperar. Eu vou comprar uma lente e um computador no cartão. Eu vou comprar. Fui lá na Feira dos Importados. E falei assim, moça, você divide em 5 cartões, que eu não tinha cartão pra comprar aquele negócio daquele valor, né? Os negócios tudo caro. Aí eu falei assim, divide? Vamos. Aí eu não sei se você já viu, tem um filme que é muito engraçado, que o nome é Os Delírios de Consumo de Beck Bloom. Que ela fica, passa $20 nesse, $5 nesse, não sei quanto nesse. Eu fiquei desse jeito assim, aí tipo, ficou uma musiquinha assim, tipo, acelerada. E eu vi assim, tenta 2.000 nesse, tenta tanto nesse aqui. Consegui comprar a lente e o computador. Dezembro de 2019. O que a gente tem em março de 2020? A pandemia da Covid fechando tudo em Brasília. E eu tinha tudo para criar um curso online com a maior qualidade que o Brasil já tinha visto. Eu não sei explicar. Eu não sei. Se a pandemia tivesse vindo e eu tivesse daquele jeito, eu jamais, porque eu fiquei assim, meu Deus, eu tenho câmera para pagar, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho aluguel para pagar, eu tenho um monte de coisa para pagar. E eu tenho que fazer alguma coisa. E a gente tinha tudo ali naquele momento. Eu tinha feito as softbox, eu mesma com papelão. Aprendi instalação elétrica quando eu abri a escola. Porque cada vez que você chama um cara é R$120. Eu falava, não, isso aqui eu consigo fazer, não é possível, eu vou aprender. Tinha feito um monte de coisa, tava com os estúdios prontos. Porque em janeiro a gente começou a gravar pro canal do YouTube. Então assim, já tava com os estúdios prontos, tava com tudo ali. E aí veio a pandemia.
aí foi o momento em que eu entrei realmente ali na internet e comecei a fazer algumas coisas. Comecei a criar algumas aulas pro YouTube e comecei a postar algumas coisas no meu Instagram, com a experiência que eu tinha ali de antes, ali, de entender que fazer parcerias ou chamar alguma galera pra fazer um negócio junto dava certo. Eu vi que tinha uma menina que me seguia, que tinha um canal no YouTube com 300 mil inscritos. Uau! Aí eu falei assim, e se a gente fizesse uma collab? Aí ela falou assim, nossa, seria muito legal, a gente podia chamar mais algumas meninas que são minhas amigas. Aí chegou um monte de menina, uma com 500 mil inscritos, a outra com não sei quantos, e eu vi assim, Deus, obrigada, Deus. Aí eu comecei a fazer algumas collabs. Com essas collabs, o que acontecia? O pessoal, até então, né, porque o pessoal fala que eu mudei muito a forma como o pessoal cria conteúdo agora, porque o pessoal começou a copiar. Mas antes era tudo muito caseiro. O pessoal pegava o celular, botava aqui, gravava. Às vezes tinha vídeo que nem tinha edição. A pessoa ia, enquanto tava costurando, tava conversando com a câmera e tal. Então, você ia assistir um tutorial de uma coisa que poderia ser de 5 minutos, era 1 hora e era extremamente cansativo. E os nossos não. Meu marido, ele é designer gráfico, né? E ele edita vídeo muito bem. E ele que editava os meus vídeos. E aí, a galera começou a ver e o meu canal começou a crescer muito rápido. A galera começou a ver e ficava assim, tipo, nossa, meu Deus, que legal, tananã. Você tem curso online, não sei o quê. E aí a gente começou a fazer um curso online. Só que, como eu disse algumas vezes... Esse curso, a oferta do curso online era um plano seu ou foi mediante essa tinha vontade de fazer em procura? Algum momento. Mas assim, só Deus sabe quando. Não, eu tinha vontade de ter um canal no YouTube. Era isso, assim. Mas negócio de curso online eu nem imaginava. Aí começou o pessoal a perguntar por esse curso online, aí a gente começou a fazer. Primeiro, uma coisa que a gente fez também foi mudar o formato do curso presencial para EAD, porque a gente tinha algumas professoras que eram parceiras da escola, e aí, enfim, as alunas queriam continuar tendo aula, até porque elas estavam totalmente paradas em casa, né? A maioria funcionário público, então tinha muito isso de querer fazer alguma coisa para não ficar naquele tempo ocioso. E aí a gente mudou para o EAD, as aulas eram pelo Google Meet, só que tinha coisa que dava para eu fazer assim, tipo, como colocar um zíper invisível? Para a pessoa explicar isso 1000 vezes ali, por vídeo, era muito ruim. Então, eu comecei a gravar algumas aulas estratégicas para ajudar nas aulas EAD. E aí, a gente meio que... Eu parei um dia e escrevi como eu gostaria que fosse meu curso online. Eu iria levar, assim, uns 8 anos para gravar. Literalmente, eu não tô nem zoando, tô falando sério. Aí, eu tive uma ideia. Eu pensei, e se as pessoas entrassem no curso enquanto ele está sendo gravado? E toda semana tivessem aulas novas, que são as aulas que a gente está gravando. Aí a gente pensou nisso, a gente jogou essa ideia no ar. Aí eu falo, né, como eu disse, que as costureiras são as fadas madrinhas da vida real. Aí eu criei primeiro, inicialmente, o Clube Secreto das Fadas Costureiras. Que era no Instagram, era pra Close Friends. Sim. Só que era tipo uma plataforma que ela adicionava e tirava as pessoas de um Instagram privado. A pessoa pagava, ela entrava, a pessoa não pagava um mês, ele mesmo tirava, era tudo automatizado. Aí, muito rápido, assim, tipo, eu pensei, se a gente tiver 50 alunos, tá ótimo, massa, nossa, a gente já vai conseguir aqui uma graninha extra pra gente começar a guardar, porque a gente tava só em casa, né? E a gente realmente cumpriu muito ali as coisas da pandemia por conta da minha mãe. E aí, no primeiro mês, 300 alunos. Caracas! Orgânico, eu nunca, até hoje, assim, tipo, eu patrocinei só uma vez em um evento que a gente fez, mas fora isso, a gente nunca patrocinou nada, tipo, tudo que a gente tem é orgânico, sabe? A gente ficou assim, tipo, meu Deus, eu não tô acreditando. 300 pessoas, do nada, assim, ó, tipo, 300 pessoas. Eu tô achando que você realmente tem um toque da fada aí, porque as coisas vão muito além. Mas eu vou falar uma coisa, tipo, é o que a Suzana é professora do IFB. E a Suzana, ela é muito sensata, sabe? Aí, às vezes, eu ficava bem assim, tipo... Ai, Suzana, é porque eu tenho muita fé, não sei o que. Ela falou assim, você tem fé, e você tem fé de verdade, porque você faz as coisas. As pessoas, geralmente, elas acham que é só, tipo assim, eu tenho fé. Mas você tem muito trabalho por trás dessa fé. Muito trabalho. Eu falo que eu sou meio viciada em trabalho. Eu realmente sei que eu sou. Tanto que eu comecei a fazer outras coisas, porque eu sou muito viciada em trabalho. Eu durmo sonhando com trabalho. E eu acho que quando a gente se dedica muito pra uma coisa, não tem como ela dar errado. Sabe? Tipo, quando você se dedica muito e você acredita que ela vai dar certo. Porque tem isso, que a galera
trabalha muito mais, tipo assim, se maldizendo, achando que vai dar errado. E se você tá puxando que vai dar errado, não tem outro caminho, É que sabe? você tá jogando pro universo. Né? E eu tava, tipo assim, ó, se a gente tiver 50 alunos, tá ótimo, a gente vai conseguir tal coisa. Eu tava com uma expectativa baixa, tipo, com o que foi, né? Mas eu tava acreditando que ia dar certo, senão eu não ia nem fazer, né? Se você não acredita que vai dar certo, você vai fazer pra quê? Não faz nem sentido. Então, a gente teve 300 alunos no primeiro mês. Eu fiquei assim, meu Deus do céu. E aí, o que eu fiz? Eu comecei... A gente tem hoje um negócio que se chama fórmula de lançamento. Você provavelmente já deve ter visto a galera. Vem assistir uma semana da minha aula, não sei o quê. Eu não aguento mais ouvir falar disso, porque são de muitos ramos diferentes. Eu acho que tá todo mundo muito cansado disso, né? E aí, a gente meio que sem querer, a gente criou a nossa própria fórmula de lançamento. Porque eu não acredito muito nisso, de você falar para uma pessoa que ela vai ganhar 10 mil reais por mês se ela fizer o seu curso. Porque como é que eu vou saber qual é a realidade de uma pessoa que está no interior da Bahia que, de repente, pode fazer o meu curso? Eu não sei, não tem como eu falar quanto que ela vai ganhar, não faz o menor sentido. Então, eu não vou fazer isso, eu não acredito nisso. Mas eu sei que o meu curso ele é muito bom. Porque eu realmente me dedico muito para fazer um curso muito diferente. Eu, inclusive, as minhas próprias alunas, elas falam que não é um curso de costura. Elas falam que eu estou criando o primeiro curso de engenharia de roupas. Legal a abordagem. E aí, eu mostrava o que... Tipo assim, nos meus stories mesmo, eu comecei a usar o meu próprio Instagram como uma plataforma para mostrar o que tinha ali dentro do curso. Então, assim, tô ensinando essa peça, eu ia mostrando, olha, você vai aprender isso, você vai aprender aquilo, nanana. E o pessoal, quando é que abre as vagas? Aí, no segundo mês, a gente foi para 500 inscritos, aí a gente foi crescendo, até que a gente chegou a quase 800 alunos, tudo orgânico. E é um curso de mensalidade. Então, a gente tinha quase 800 alunos pagantes, pagando todo mês, né? Que é diferente do que o pessoal faz normalmente, que é um curso que você compra ali e fica com o curso por um período, às vezes também, né? Tipo 1 ano, alguma coisa assim. Mas ele era por mensalidade porque eu queria muito que a Priscila, que começou a costurar em 2009, tivesse acesso a esse curso, sabe? Então, ele era R$60 por mês. Hoje ele é 69. Então, eu sei que a Priscila daquela época, ela conseguiria pagar. Se ela ganhasse um salário mínimo, ela conseguiria pagar esse curso e ela ia ter o curso dos sonhos dela. O curso que nem eu falei que na aula da Juliana eu quase explodi. Eu queria que a Priscila entrasse nesse curso e ela falasse assim, meu Deus, eu vou explodir, eu tô conseguindo descobrir todas as coisas que eu queria. Então, depois desse clube, ele foi crescendo, a ideia dele era que ele durasse 6 meses, porque a gente ia reabrir a escola em 2022. O pessoal ficou pedindo muito para continuar, só que a gente teve na verdade, a minha ideia de curso, que eu falei que megalomaníaca, é que eu queria realmente criar um curso ali que fosse como se fosse uma engenharia de roupas mesmo, que tivesse vários segmentos diferentes. Porque quando a gente fala de costura, uma pessoa que faz moda praia, ela não faz vestido de noiva. Ela é especialista naquilo especificamente. Uma pessoa que faz lingerie não necessariamente também faz moda praia. Mesmo sendo coisas parecidas, elas são muito diferentes quando a gente vai falar tecnicamente. Entendo. Só que uma pessoa que domina todas essas coisas, ela é uma engenheira de roupas. Então, eu queria muito que tivesse um lugar em que a pessoa pudesse ter acesso a vários segmentos diferentes em um único curso, sabe? Que realmente trouxesse uma formação completa para ela. E foi aí que nasceu o VDS Plus. O VDS Plus, ele é o primeiro streaming de costura do Brasil, então a ideia dele... Que inovação. Ele vem como se ele fosse realmente uma Netflix. Então, você entra ali, você tem curso de modelagem noiva e festa, de alfaiataria, de mulagem, de modelagem computadorizada, de modelagem plana, de costura, de corseteria. Então, cada curso desse, se você fosse comprar por fora, eles são, em média, tipo, R$1.000, R$1.200. Você paga R$69 por mês e tem acesso a todos eles dentro do VDS Plus. E a gente tem alguns professores convidados também, porque eu acredito muito que é importante a gente ter um especialista de cada coisa. Até porque eu consigo fazer muita coisa, mas eu não sou exatamente especialista em moda praia, por exemplo. Então, assim, se eu fosse fazer um biquíni, eu ia pegar ali, fazer uns testes, eu ia errar, mas eu ia conseguir fazer um biquíni. Mas um especialista, ele sabe tudo, todos os porquês
daquilo ser daquela Sim. forma. Então, ele vem com uma visão diferente. Então, eu tenho o meu know-how, as coisas que eu realmente domino e que eu sou expert, e eu chamo outras pessoas que são experts de outras áreas para trazer essas expertises e trazer realmente um curso que seja de peso, um curso que realmente a pessoa vai entrar ali, vai fazer aquele curso e ela vai realmente se profissionalizar e se tornar também um profissional daquela área, né? Entendo. Priscila, eu ouço tudo aqui e eu tô, acho que quando você encontrou a Juliana. Cabeça tudo. Porque são riquezas de um compartilhamento assim seu e parece que a força superior, né, que às vezes a gente não consegue explicar, que vai conduzindo, vai guiando, acho que você vai caminhando, mas vai tendo uma maré que vai te levando e você criou tanta coisa. A menina que saiu lá de Braslândia, né, criou tanta coisa com ousadia, com fé, com trabalho, com dedicação e vencendo barreiras, né? Vencendo barreiras. Para quem está nos assistindo, acho que é muito importante, após, a gente já está chegando no final, mas após esse beber dessa fonte que você trouxe, poder conhecer esses teus espaços, seja o teu perfil pessoal, seja o perfil da Vestida de Sonhos, porque aqui você trouxe, através dos seus olhos, um cenário assim inspirador. E eu acho que as pessoas precisam, né, não só para a área da costura, mas para tudo na vida, né? Sempre se inspirar em buscar realizar seus sonhos, não achar que um sonho é ruim, né? Que você falou, ousar no sonho e correr atrás. Então, diante disso tudo, primeiramente eu te agradeço por conta dessa fala eloquente, assim, vívida, apaixonante, dentro do ser costureira, onde você teceu várias possibilidades. E queria te pedir para que você pudesse deixar uma mensagem para todo mundo que vai ouvir, vai assistir esse podcast, sobre a pessoa se vestir de sonhos, né, e com toda essa trajetória que você colocou, fazer acontecer. A mensagem para essa pessoa, assim, costureiras ou não, mas um sonhador, uma sonhadora. Olha, eu acho que a primeira coisa, assim, eu falei isso várias vezes aqui, mas eu acho que a primeira coisa que a gente tem que virar mesmo uma chavinha na nossa mente, assim, é que a gente tem que ser muito positivo em tudo que a gente vai fazer. Eu acredito muito em energia. Eu sei que vai ter gente que vai falar assim, meu Deus do céu, essa menina aí é negócio de signo, não sei o quê. Não, nada a ver. Eu tô falando sobre uma coisa maior, uma coisa que eu sinto muito na minha vida e que eu não estaria falando sobre isso se não fosse verdade, sabe? Se não fosse algo que eu realmente vejo materializado na minha vida. Assim, eu acho que a gente... tem muita gente que o tempo inteiro fica falando mal do trabalho. O que eu sempre falo, assim, eu não gosto muito da internet nessa parte em que as pessoas reclamam muito da vida, sabe? E porque a felicidade, ela você escolhe, sabe? Eu acho que tudo na nossa vida a gente escolhe. Você escolhe ser feliz, então todos os dias vão ter momentos ali que você pode ser feliz. Eu tô muito feliz em estar aqui, sabe? Eu tô muito feliz em conhecer todos vocês. Eu vi que são todas pessoas muito maravilhosas. E eu poderia chegar aqui com uma cara fechada e, tipo, todo mundo me olhar de cara fechada de volta, porque eu estou de cara fechada. Então, é um estado de espírito mesmo, né? Então, primeira coisa, seja positivo, acredita, mas acredita realmente que vai dar certo. Não deu certo, não é porque não é pra dar certo. Sabe, não deu certo porque faz parte, você tá evoluindo. Ninguém é bom de primeira, ninguém vai ser maravilhoso de primeira. Quando eu comecei a costurar, como eu falei, eu rasgava as coisas. Gente, literalmente, eu rasgava de ódio. Eu ficava assim, meu Deus. Eu falo que quando eu comecei a costurar, eu tinha 2 braços esquerdos e eu sou destra. Porque eu era muito ruim. Eu era muito ruim. As pessoas veem o que eu faço agora e pensam, ela tem o dom. Dom? Ai, só eu sei, meu Deus, que ódio. Mas eu poderia ter desistido. A primeira vez que eu pensei, poxa, eu não tenho um tecido pra costurar. Não, eu pensei, TNT não é um tecido, mas acho que rola, deixa eu fazer aqui no TNT. Então, fui fazer no TNT, que era o que eu tinha. Mas eu não desisti do meu sonho. Eu poderia ter desistido quando eu comecei a fazer a primeira peça, a segunda peça, a terceira peça, a 10ª peça, e tava ruim. Eu já tinha tentado 10 vezes e tava ruim.
Mas é um processo, em tudo a gente vai levar um processo para ser bom, né? Que nem quando a gente está aprendendo a andar. Você não está engateando e do nada levanta e sai correndo. Você cai várias vezes e você vai engateando até você ir evoluindo. A gente está em constante evolução. Todos os dias da nossa vida a gente está em constante evolução. Então, se você tem um sonho, independente do que seja, não importa, se você sente no seu coração, isso é o que vai te levar a fazer de uma forma diferente do que todo mundo faz. As pessoas falam muito sobre o meu trabalho ser muito diferente do que as outras pessoas fazem, mas é porque eu amo muito, do fundo do meu coração, que eu faço. E eu sei o quanto o meu trabalho ele pode transformar a vida das pessoas, sabe? E independente de quando eu só costurava, porque eu poderia materializar uma roupa que a pessoa ia se sentir feliz e elas realmente se sentiam felizes, ela falava, meu Deus, essa roupa é tipo tudo que eu sempre sonhei, eu finalmente estou me sentindo eu mesma. Sim. Eu finalmente posso expressar para o mundo quem eu sou. Ou hoje que eu, né, ensino outras pessoas a costurar e a sentir essa sensação através das próprias mãos, que é o que eu faço também para mim e que é muito mágico. Eu nunca me canso de pensar que era só um tecido. Então, se você tem algum sonho, acredita e sempre tenha em mente que vai dar certo. Mesmo que não tenha dado certo de primeira, de segunda, de terceira, de 10ª, mas se você acredita, coloca sua energia. Eu sei, gente, principalmente se você é uma pessoa que não tem condições, eu sei o quanto é cansativo, às vezes, a gente precisar trabalhar em um trabalho e chegar em casa e se dedicar para o nosso sonho é muito cansativo, sabe? Eu não vou colocar isso aqui como um conto de fadas, porque eu sei, eu tive aí desse lado e eu sei como é que é. Eu ainda tô, na verdade, né? Eu não sou uma milionária ainda, um dia serei. Mas eu sei como que é, né? Então, assim, às vezes a gente chega cansado, exausto em casa e a gente às vezes só quer dormir. Mas, cara, a gente também tem que entender que a gente não precisa fazer tudo de uma vez, porque se você tem uma coisa para subir e você tenta subir um muro, às vezes você não vai conseguir, mas se tiver uma escada você consegue. Então vai um degrau por cada vez, sabe? Então assim, faz meia horinha por dia do que você quer para o seu sonho, trabalha nisso ali meia horinha por dia e se propõe a isso mesmo. Às vezes a gente perde 1 hora no Instagram, sabe? Ele vem na vida dos outros e falando, nossa, olha o que o fulano tem. Mas o que você está fazendo para conseguir isso, sabe? Foque em você e sempre pensa que você tem que ser melhor só do que você. Não importa o que o fulano está fazendo, porque o fulano ele tem a história dele. Você tem a sua história, então você com certeza é muito melhor do que quando você tinha 10 anos. Você já evoluiu em infinitas coisas. Você pode evoluir muito mais. Então, assim, hoje você está assim, hoje você vai trabalhar meia hora e daqui 6 meses, trabalhando meia hora, você vai ter evoluído muito, porque vão ter sido muitas horas que você trabalhou na direção dos seus sonhos. E vale muito a pena. Eu posso te falar com toda certeza que não tem nada melhor e mais gratificante do que a gente trabalhar com o que a gente ama. Eu falo demais. Eu acho... Mas é isso. Eu acho que você fala com o coração. E aí eu acho que aí, como você falou que ama isso, é uma pequena porcentagem desse amor que está aí dentro. Por isso que você traz toda essa frequência, né, da sua fala. E com isso, assim, acho que você fala de energia, a gente, aqui do Estação IFB, a gente recebe hoje a sua energia, que é algo que, como eu falei, inspira, nos alegra muito, até porque você deixou também dessa energia quando fez o curso no IFB e agora está cada vez mais alcançando novos espaços, 1 quarto, 2 quartos, 4 quartos, agora as redes e tudo. Então, Priscila, muito obrigado mesmo, assim, de coração, por você topado vir aqui, bater um papo com a gente, trazer a sua vivência, a sua experiência. E a gente deixa o reforço para as pessoas, né, irem lá no perfil da Vestida de Sonhos para conhecer, para se aprofundar mais, bater um papo também com a Priscila fora daqui. Eu respondo todo mundo. E obrigado. Eu que agradeço, muito obrigada mesmo. Eu agradeço, eu sou muito, muito, muito fã do IFB. Eu até coloquei, quando eu me formei agora, eu fiz uma postagem assim, tipo, me formei no meu amado IFB, porque o IFB, ele foi assim... realmente um divisor de águas na minha vida. Só uma última coisinha, bem rapidinho. Quando eu entrei no IFB, eu tava, tipo assim,
no curso, no design de moda, né? Eu tava, tipo assim, um cachorro que perdeu tudo. Eu tava desse jeito. A minha mãe, ela tinha perdido o emprego, eu também, e tava, tipo, muito difícil. A gente tava vivendo com renda da Avon. Da Avon não, da Natura. Minha mãe ganhava, tipo, uns R$300 por mês. E eu ia desistir do curso do design de moda. E aí, os professores falaram, tenta o auxílio permanência, não sei o quê. E aí, quando eu fui, a Ana, nunca vou me esquecer da Ana, falou assim, Priscila, a gente tem que fazer isso acontecer logo, porque você não pode sair desse curso, não sei o quê, você tem que fazer esse curso, está no seu sangue, a gente vê. E aí, ela, tipo, agilizou pro auxílio, tipo, sair, e aí eu ficava o dia inteiro no IFB, porque eu fazia pesquisa científica, eu fazia curso técnico, eu era monitora. Eu realmente vivi o IFB, tudo que tem pra viver do IFB. Eu era monitora da Suzana, que eu já falei delas algumas vezes, e fazia o curso técnico, né? Então era assim, tipo, eu realmente ficava o dia inteiro no IFB. Então não tinha como trabalhar, né? Eu realmente estava vivendo aquilo ali. E foi muito importante, assim, tipo, todo o apoio. Os professores são muito incríveis, muito maravilhosos. Eu falo, assim, que os professores, eles tiram uma força descomunal dentro deles para fazer aquilo ali acontecer, sabe? É um negócio que tem uma estrutura muito absurda, assim, que é um negócio lindo, assim, de se ver, tipo, algo que é público. Sim. Ser tão bem cuidado, tão bem feito, sabe? E os profissionais que estão lá são todos, assim, incríveis, surreais. Vocês viram, né, que eu quase desmaiei com as aulas da Juliana e de outros professores também que eu não cheguei a mencionar, porque é muita coisa para falar. Mas é o meu amado IFB, assim, sabe? Tipo, realmente foi algo muito importante na minha vida e que me fez crescer muito para me tornar a profissional que eu sou hoje, porque eu aprendi muita coisa lá, tipo, muita coisa. Costurar, não. Mas tirando costurar e modelar, teve muita, muita, muita coisa incrível que vocês veem hoje no meu trabalho e que é reflexo do que eu vivi lá e que eu aprendi lá. Né? Tipo, até parte de empreendedorismo, muita coisa. O professor Francisco me dava muita dica, ele é maravilhoso. Me dava muita dica, ele falava assim, Priscila, você tem que fazer, puxava muito minha orelha, que eu não acreditava tanto em mim. Inclusive, essa parte de acreditar muito em mim foi muito importante, que eu entrei no IFB em 2015. A Vestida Edições nasceu em 2018. Então, a minha caminhada ali, minha trajetória ali dentro, coisas que os professores me falaram e fizeram acreditar mais em mim, porque eu sempre me via muito pequena, sabe? Tipo, não acreditava tanto. E eles foram me tirando do armário ali. Vamos, minha filha, acredita mais em você. E bora, vai dar certo. E me apoiando. Então, assim, se você tem vontade de fazer design de moda, faça no IFB. Porque aqui é meu testemunho que vale muito. E viva, né, a faculdade, né? Tipo, realmente se dedique para cada matéria. Porque não saia somente com um diploma. Não saia de lá apenas com papel. Porque se você está disposto a aprender, você aprende infinitamente lá dentro. E é isso. Maravilha. Tá bom. Esse fechamento para mim foi incrível, assim, porque a gente tem um sentimento dentro do IFB de nos doar, né? Porque a gente gosta de ver histórias sendo mudadas, sendo transformadas, sendo impulsionadas, e você, enfim. Muito obrigado. Só sei falar agradeço. muito obrigado. Muito obrigada. E, pessoal, a gente chegou aqui ao fim. Priscila, espero que vocês sejam impactados, absorvam esse amor pela costura, pelo empreendedorismo, por dar aula, por ajudar fazer as coisas acontecerem da Priscila, e nos acompanhem aí no Estação IFB, neste episódio e também nos outros que virão. Tchau, tchau.